Olá, graça e paz, tudo bem com você? Hoje nós vamos conversar sobre um pedido que nós podemos fazer a Deus e Ele jamais nos negará. E você também pode fazer este pedido diante de Deus em suas orações e sem dúvidas Ele te atenderá. Mas será que nós queremos mesmo fazer um pedido como este? Vamos conversar um pouquinho sobre isso hoje. Nós estamos nessa série falando da presença de Deus, deste tema que tem enriquecido a nossa alma, sobre o valor da presença de Deus, o valor de nós buscarmos a presença de Deus. E hoje eu quero voltar neste personagem que nós falamos já também no decorrer dessa série, nós falamos sobre ele. Hoje eu quero voltar neste personagem porque ele teve experiências muito lindas com a presença de Deus, tem muito que nos ensinar. E sempre vale a pena nós meditarmos em tudo que ele viveu em Deus. E antes de eu ler a palavra do Senhor para as nossas vidas no dia de hoje, eu quero já te pedir que, se você não é inscrita neste canal, se inscreva, ative as notificações, pode deixar algum comentário, deixe seu like, compartilhe também, faça toda essa interação conosco, porque aqui o meu intuito é todos os dias trazer a palavra de Deus para a sua vida, Bíblia pura, sem mistura, para que nós venhamos ser edificadas juntas para a glória do nosso Deus. Eu sei que nos dias corridos de hoje, parar até mesmo 10 minutos para nós meditarmos na palavra de Deus se torna desafiador. Por isso, somente aquilo que nós tivermos como prioridade é que nós vamos conseguir manter na nossa vida. Então, você que tem conseguido acompanhar os nossos conteúdos, muito obrigada pela sua companhia. Nós vamos ter sempre aqui temas e meditações da palavra de Deus para que a sua vida seja abençoada. Amém? Vamos então para a palavra de Deus. Como eu disse, eu já falei deste personagem aqui outras vezes e eu quero trazer mais um ponto das experiências que ele teve com Deus. E esse personagem é Moisés. Nós vamos voltar lá em Êxodo 33, do 12 ao 17. Nós já meditamos em versículos aqui falando desses momentos de Moisés com Deus, e hoje eu quero trazer mais este para a nossa meditação. Diz assim a palavra do Senhor, em Êxodo 33, do 12 ao 17. Vamos meditar na palavra de Deus? Diz assim: E Moisés disse ao Senhor: Eis que tu me dizes, faze subir a este povo, porém não me fazes saber quem hás de enviar comigo? E tu disseste, conheço-te por teu nome, também achaste graça aos meus olhos. Agora, pois, se tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te, que agora me faças saber o teu caminho. Conhecer-te-ei, para que ache graça aos teus olhos, e atenta que esta nação é o teu povo. Disse, pois, irá a minha presença contigo para te fazer descansar. Então disse-lhe, se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. Pois como se saberá agora que tem achado graça aos teus olhos, eu e o teu povo, acaso não é por andares tu conosco, e separados seremos, eu e o teu povo, de todo o povo que há sobre a face da terra? Então disse o Senhor a Moisés, farei também isso que tens dito, porquanto achaste graças aos meus olhos, e te conheço por teu nome. Como nós já meditamos aqui em outros vídeos sobre esta passagem, Moisés está aqui na tenda do encontro, lugar afastado do arraial, uma tenda preparada para que Moisés entrasse na presença de Deus. Moisés foi o homem que ficou 40 dias diante do Senhor. Em vida, ele esteve a sós com Deus por 40 dias, desfrutando de uma presença que homem algum que esteve nesta terra conseguiu ter com Deus. Por isso Moisés, ele se apresenta diante de Deus com toda esta ousadia, dizendo, se eu tenho graça diante dos teus olhos, se sou conhecido pelo teu nome. E ele, tendo esta ousadia, ele poderia pedir qualquer coisa,
Mas o maior anseio, o maior desejo de Moisés era que a presença do Senhor fosse com ele. E Deus já havia dito: a minha presença irá contigo para te fazer descansar. Então aqui nós já podemos entender algo: a presença de Deus conosco nos traz descanso. Se você tem se sentido muito cansado, espiritualmente cansado, fisicamente cansado, porque se a nossa alma não tem descanso, o nosso físico também gasta muita energia correndo atrás de coisas que não têm nos levado para lugar algum. A verdadeira satisfação precisa começar na nossa alma, e isso é por um espírito que está apegado a Deus e à presença de Deus. E então também o nosso corpo encontra descanso. E Deus diz isso a Moisés: a minha presença irá com você para te dar descanso. Então Moisés diz: mas eu nem cogito da sua presença não ir comigo, Senhor, porque se a sua presença não for conosco, não nos faça nem subir, nem se levantar, nem dar um passo daqui. A nossa vida seria diferente se nós tivéssemos este mesmo desejo que Moisés está colocando aqui diante do Senhor todos os dias na nossa vida. Senhor, que ao me levantar da minha cama, que ao sair para fazer todas as coisas que eu preciso, que a tua presença vá comigo. Não somente na consciência da onipresença de Deus, como nós estudamos aqui também, que Deus está presente em todo lugar, mas a tua presença se fazendo presente. Eu quero ouvir a tua voz, eu quero ter a convicção da sua companhia, eu quero saber que o Senhor está comigo. Se a sua presença não for comigo, não me deixe dar um passo. E é muitas das vezes nisso que nós erramos. Tomamos nossas próprias decisões, tiramos nossas próprias conclusões, mudamos a rota da nossa vida, dos nossos caminhos, sem se importar se a presença de Deus vai conosco ou não. E então começamos a talvez correr o risco de nos ver tão cansados, fadigados, vivendo situações, até mesmo colheitas desnecessárias, porque a presença de Deus nos leva para lugar que nos traz descanso. E Moisés, ao interceder pelo povo, o que ele tinha por inegociável era a presença de Deus estar com ele. Quando Moisés diz: se a tua presença não for comigo, não me faça sair deste lugar, este lugar referido por Moisés era o deserto. Uma terra de privações, sem conforto, sem prazer algum. Não havia nada de belo neste lugar, e mesmo assim Moisés declara: eu prefiro ter a sua presença em um lugar como este, do que estar em uma terra de abundância sem a beleza da sua presença. Olha o peso que carregava as palavras de Moisés quando Moisés disse: não me faça sair deste lugar se a sua presença não for comigo, eu prefiro ficar neste deserto. Mas sem a sua presença não daremos sequer um passo. Moisés desejava que o povo primeiramente conhecesse a Deus, para que não amasse mais a promessa do que aquele que prometeu. Moisés sabia que Deus é maior e mais maravilhoso do que as suas promessas. O propósito maior de Israel sair do Egito era para que eles conhecessem e amassem a Deus. Mas o coração daquele povo estava mais interessado no que do que em quem iriam herdar. Enquanto o coração de Moisés estava na presença de Deus, ele desejava mais o próprio Senhor do que as bênçãos prometidas. Moisés valorizava a intimidade com Deus acima de todos os tesouros que Deus podia dar. Isso diferenciava Moisés dos filhos de Israel. Eles buscavam a Deus pelo que ele fazia, enquanto Moisés buscava a Deus por quem ele é. E aqui nós precisamos refletir nisso. Deus não pode ser apenas alguém que pode fazer algo por você. Seu desejo por ele não pode ser baseado no que ele poderia fazer por você. Seu desejo, seu amor, sua paixão deve ser por sua presença, por quem ele é e nada mais. Por isso a diferença do coração de Moisés e do povo. O povo estava mais interessado no que eles iam herdar do que em quem eles estavam conhecendo. Que tudo isso seja uma lição para nós. E ao falar da presença de Deus e começar a ver o Senhor se revelando para as nossas vidas,
Nós precisamos também ser despertadas para isso. Quem é Deus? Quem Ele é? O quanto é maravilhoso estar com Ele. É muito melhor do que todas as suas promessas, do que tudo o que Ele já nos disse que faria, quando nós conhecemos quem Ele é. Esta passagem de Moisés, tudo que Moisés viveu ali no deserto é carregado de lições tão fortes para nós, principalmente nos dias de hoje. Nós negociamos Deus, a presença de Deus, a companhia de Deus por coisas tão poucas, por às vezes tantas vaidades, tantas coisas que vêm ao nosso coração e nos distraem com uma facilidade tão grande, e assim nós já negociamos a Deus e só nos voltamos para Ele para reivindicar promessas. Senhor, o Senhor falou que faria, quando na verdade, como eu disse aqui, a oração que nós podemos reivindicar diante de Deus e que nós seremos ouvidas com a maior certeza é como a que Moisés fez. Senhor, eu não negocio a Tua presença comigo. Ainda que eu tenha que permanecer no deserto, eu prefiro o deserto com a Tua presença do que dar um passo sem ela. Que o Espírito Santo de Deus nos direcione, nos posicione, nos faça olhar para os nossos caminhos desse jeito. Precisamos da presença do Senhor mais do que qualquer outra coisa. E se for para nos mover, que seja com a presença de Deus e de maneira alguma sem ela, porque o preço que nós pagamos por nos distanciar da presença de Deus é muito alto. E Moisés não estava disposto mais a viver sem a presença de Deus. Que ao conhecer a presença de Deus, você tenha o mesmo coração, o mesmo sentimento de Moisés. Eu não quero pagar mais o preço de estar longe da presença de Deus. Amém? Fique com esta reflexão no seu coração, que Deus fale grandemente na sua vida, no seu ser, e abençoe grandemente tudo que você for fazer, mas acima de tudo, o seu coração com a presença de Deus neste dia. Amanhã eu espero você para nós darmos seguimento às conclusões finais desse tema da presença de Deus. Obrigada pela sua companhia. Deus te abençoe. Até amanhã.